Item 90, contas da Prefeitura de São Caetano do Sul, exercício 2014. Assessorias especializadas divergiram em seus pareceres e a chefia reportou-os de maneira desfavorável. No mesmo caminho, a opinião do Parquê de Contas. Eu vou divergir da maioria dos pareceres precedentes. Eu considero que os demonstrativos em exame podem ser aprovados, diante do cumprimento de todos os índices legais aferidos, dos bons resultados operacionais encontrados na saúde e na educação, além da ausência de falhas graves apontadas pelo órgão de instrução. Os cálculos efetuados pelos órgãos instrutivos merecem correção, visto que foram erroneamente excluídos valores próprios do financiamento das atividades de ensino fundamental e básico. Isso ocorreu porque algumas unidades, consideradas exclusivas do ensino médio, atendem também ao ensino básico, e por isso não há cabimento em impugnar a totalidade dos gastos das unidades escolares envolvidas. Se isto fosse feito, estaríamos negando a existência de mais de 1.214 alunos do ensino básico nessas unidades. Feitas essas correções, dos recursos provenientes do Fundeb, foram aplicados no exercício 96,97%. O valor faltante dessa aplicação decorre de impugnações realizadas pela fiscalização em virtude do uso de recursos para custeio de alunos que efetivamente pertencem ao ensino médio, aplicação em escolas municipais de línguas e informática e pagamento de funcionários da biblioteca pública. Nesse contexto, embora adequadamente glosado pela fiscalização, entendo que esse investimento contribui para a oferta de uma boa educação pública. Dessa forma, entendo relevável a questão, pois entendimento diverso significaria punir uma administração com elevado nível de gasto no ensino, 33,95%, e DEB de 7,2% no ciclo inicial e 6,0% no ciclo final. No entanto, apesar de relevado, entendo que esta importância excluída, R$ 1.874.146, deve reverter incontinente para as contas próprias do Fundeb no próximo exercício. A respeito das irregularidades no quadro de pessoal, considerando a dimensão do funcionalismo municipal, creio que as falhas relevadas à questão do Fundeb não são suficientes para comprometer as contas. Da mesma forma, demais anotações são releváveis em virtude da inexistência de grave prejuízo ao interesse público. Face ao exposto, meu voto é pela emissão de parecer favorável, sem embargo das determinações e recomendações consignadas na íntegra deste voto. Determina a abertura de autos apartados para tratar do contrato número 57/2014 e o pregão presencial número 73/14, e também para análise da cessão irregular de imóvel a membro do Tribunal de Justiça. É o voto, senhor presidente. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Pois não. 2 pontos na relatoria do conselheiro Márcio chamam a atenção. Primeiro é a insuficiente aplicação no Fundeb. Bem verdade que houve glosas, mas são glosas de aplicações que pacificamente o tribunal entende que elas não são despesas realmente que podem ser carreadas ao Fundeb, de tal sorte que restou aplicado 96,97% e não houve, de fato, o complemento da aplicação do Fundeb. Este é o primeiro ponto. E o segundo, senhores conselheiros, é a execução financeira de São Caetano em 2014. Eles tiveram um déficit de 137 milhões de reais, que equivalem a 40 dias aproximadamente de arrecadação, portanto, acima daquilo que o tribunal tem aceitado. Então, eu gostaria de enfatizar esses 2 pontos que, de certa forma, não caminham na conformidade com que esta Câmara tem julgado. O voto de Vossa Excelência, portanto, é pelo parecer desfavorável. Eu também acompanho Vossa Excelência. Eu acho que... Eu também voto. Então, eu proponho, então, o voto em função desses 2 pontos. Nós temos que decidir hoje. O nosso problema não dá tempo de pedir vistas, então, eu também, os pontos que Vossa Excelência colocou, exatamente, eu vou divergir do seu relator, porque nós não temos prazo. O nosso problema é que se retirar essa coisa toda... Então, nessa senda, eu concordo com Vossa Excelência, eu encaminho o voto pela emissão de parecer prévio e desfavorável. Os pontos que Vossa Excelência colocou são exatamente o que me pareceu os problemáticos, o Fundeb e a execução orçamentária global. Eu encaminho... O conselheiro vota desfavorável. Também, então, vencido o seu relator, designo quem
Designo, bom, trabalho para o Gabinete Liberal, está todo mundo olhando feio para mim aqui, mas não tem problema. O conselheiro Antônio Carlos é designado relator, porque seria injusto para mim, que tenho recebido tanto, né? E vejo que os advogados ficaram olhando, vai passar, vai passar, vai passar, né? Encerrada, aprovado, portanto, o voto do conselheiro Antônio Carlos, vencido o seu relator. Continua com a palavra. O item 131, então. Muito bem. São as contas da Prefeitura de Ribeirão Pires, 2014. A TJ Economia opina por parecer adverso em razão do déficit orçamentário de 9,71% e o resultado financeiro deficitário de 46 milhões, representando mais de 2 meses de arrecadação. A TJ Jurídica e Chefia enveredam pelo mesmo caminho. O Ministério Público também impugna as contas em razão de problemas orçamentários e financeiros já mencionados. Malgrado, como bem ressaltou o Ministério Público de Contas, esse tribunal teria emitido 2 alertas: aumento da dívida de curto e longo prazo, inadimplência com o regime próprio de previdência, descaracterização da peça orçamentária face a mais de 28% de alterações. Eu acompanho a instrução e o voto é pela emissão de parecer prévio desfavorável. Em discussão, votação aprovada.